Olá, tudo bom com vocês? Este é mais um capítulo do nosso livro ao vivo. Eu estou montando a programação da nossa disciplina, do curso de Educação Não Escolar, e lendo tudo sobre a função do educador social, a questão do educador. Eu descobri esse texto lindíssimo do Rubem Alves, que eu amo de paixão, e resolvi fazer essa gravação para compartilhar com vocês. Eu vou ler o texto e vamos fazendo os comentários, tá bom? Até já. Posicionando o texto na tela. O título é Sobre Jequitibás e Eucaliptos. Conversas com quem gosta de ensinar, tá? Do Rubem Alves. Vamos lá. Hoje está um dia bastante frio, então nada como aquecer esse dia com um pouco dessa poesia, dessa prosa, desse olhar bendito de Rubem Alves. Vamos lá. Para lhes dizer a verdade, não sei onde meu pai arranjou aquele almanaque, velharia do século passado, em que catalogava os municípios de Minas Gerais, um a um. Tenho de confessar que, igual àquele, não vi outro, tão bem arranjado e consciente das coisas que deveriam ser preservadas para a posteridade. Tanto assim é que, além de exaltar as belezas do lugar, e que lugar esse que alguma beleza não possui, e as excelências do clima, passava a descrever as excelências do povo, listando os vultos mais ilustres, a começar, como era de esperar, pelos capitalistas, fazendeiros e donos de lojas, passando então pelos médicos, boticários, bacharéis e sacerdotes, sem se esquecer ainda que, no fim, dos mestres, escola. Lá, bem no começo, seguindo a ordem alfabética, estava Boa Esperança, terra do meu pai. E ele ajeitou o óculos para ver se descobria naquele registro do passado a informação de algum antepassado ilustre, quem sabe alguma glória que se pudesse gabar. E o dedo, o indicador, foi percorrendo o rol dos importantes, um a um, pelo sobrenome, pois que de primeiro nome todas as memórias já tinham sido apagadas. Até parou. Lá estava. Não podia haver dúvidas. O sobrenome era o mesmo, Espírito Santo. Profissão, tropeiro. Tropeiro? Isso mesmo. E com a troca de burros e o barulho imaginário dos sinos da madrinha, pelas trilhas da Serra da Boa Esperança, que Lamartine Babo cantou. Foram-se também as esperanças de um passado glorioso. O que aconteceu aos tropeiros? Meu pai consolou-se dizendo que naquele tempo o tropeiro era dono de empresa de transportes. O fato, entretanto, é que tropeiro desapareceu ou se meteu para além da correria do mundo civilizado, onde a vida anda a passo lento e tranquilizante das batidas quaternárias dos cascos do chão. E aí começou a pensar sobre o destino de outras profissões que foram sumindo devagarinho. Nada parecido com aquelas que morrem de infarto, assustando todo mundo. Aconteceu com elas o que aconteceu com aqueles velhinhos de quem a morte se esqueceu, que vão aparecendo cada vez menos na rua e vão encolhendo, mirrando, sumindo. Lembrados de vez em quando pelos poucos amigos que lhes restam, até que todos morrem e o velhinho fica esquecido de todos. E quando morre e o enterro passa, cada um olha para o outro e pergunta: mas quem era este? Não foi assim que aconteceu com aqueles médicos de antigamente, sem especialização, que montavam a cavalo, atendiam parto, erisipela, prisão de ventre, pneumonia, assentavam-se para o almoço quando não ficavam para pernoitar. E depois eram padrinhos dos meninos e não tinham vergonha de acompanhar o enterro. Para onde foram eles? Quem quer ser médico como eles? Também o boticário, um dos homens mais ilustres e lidos da cidade. Presença cívica certa ao lado do prefeito e do padre, pronto a discursar quando o bacharel faltava.
tendo sempre uma frase em latim para ser citada na hora certa. E o boticário fazia suas poções e a gente lavava em água quente os vidros vazios em que ele iria pôr os seus remédios. E lembro-me também do tocador de realejo que desapareceu. Eu penso, porque com o barulho que se faz nas cidades, não há ninguém que ouça as canções napolitanas que a máquina tocava. E lembro-me também do destino triste do caixeiro viajante, cujo progressivo crepúsculo e cuja irremediável solidão foram descritos por Arthur Miller em A Morte do Caixeiro Viajante. Foi o tema que me deram a formação do educador, que me fez passar de tropeiros a caixeiros, todas profissões extintas ou em extinção. Educadores, onde estarão? Em que covas se terão escondidos? Professores, aos milhares, mas a profissão, mas o professor é profissão, não é algo que se define por dentro, por amor. Educador, ao contrário, não é profissão, é vocação. E toda vocação nasce de um grande amor, de uma grande esperança. Profissões e vocações são como plantas, vicejam e florescem em ninhos ecológicos, naqueles conjuntos precários de situações que se tornam possíveis e, quem sabe, necessárias. Destruído esse habitat, a vida vai se encolhendo, murchando, fica triste, mirra, entra profundo da terra até sumir. Eu estou de olho aqui no texto e um olho na gravação, porque como eu só estou gravando, pode ser que interrompa-se espontaneamente. Então, estou ligada aqui nas duas coisas. Com o advento da indústria, como poderia o artesão sobreviver? Foi transformado em operário de segunda classe, até morrer de desgosto e saudade. O mesmo com os tropeiros que dependiam das trilhas estreitas e das solidões, que morreram quando o asfalto e o automóvel chegaram. Destino igualmente triste teve o boticário, sem recursos para sobreviver no mundo de remédios prontos. Foi devorado no banquete antropofágico das multinacionais. E os médicos sacerdotes conseguiram sobreviver em parte porque as pessoas ainda acreditavam em chás, cataplasmas, em plastros, simpatias e rezas de comadres e curandeiras. Foi em parte isso que impediu que se amontoasse nos consultórios o único médico do vilarejo. Além disso, o tempo durava o dobro. Por outro lado, a ausência de milagres técnicos fazia com que as soluções fossem mais rápidas e simples. Bem dizia a sabedoria popular: o que não tem remédio, remediado está. Também a morte era uma solução. E o educador? Que teria acontecido com ele? Existirá ainda o nicho ecológico que torna possível a sua existência? Resta-lhe algum espaço? Será que alguém lhe concede a palavra ou lhe dá ouvidos? Merecerá sobreviver? Tem alguma função social ou econômica a desempenhar? Uma vez cortada a floresta virgem, tudo muda. É bem verdade que é possível plantar eucaliptos, essa raça sem vergonha que cresce depressa para substituir as velhas árvores seculares que ninguém viu nascer nem plantou. Por certos gostos, fica até mais bonito. Todos enfileirados, em permanente. Pronto, deixa eu continuar aqui, para não interromper, era isso que eu estava olhando. Todos enfileirados, onde é que estava? Em permanente posição de sentido, preparados para o corte. E para o lucro. Acima de tudo, vão-se os mistérios, as sombras não penetradas e desconhecidas, os silêncios dos lugares ainda não visitados. O espaço racionaliza-se sob a exigência da organização. Os ventos não mais serão cavalgados pelos espíritos misteriosos, porque todos eles só falarão de cifras, financiamentos e de negócios. Que me entendam a analogia.
Pode ser que educadores sejam confundidos com professores, da mesma forma como se pode dizer jequitibá e eucalipto. Não é tudo árvore e madeira? No final não dá no mesmo? Não, não dá no mesmo, porque cada árvore é a revelação de um habitat. Cada uma delas tem cidadania no mundo específico. A primeira, no mundo do mistério. A segunda, no mundo da organização, das instituições, das finanças. Há árvores que têm personalidade, e os antigos acreditavam mesmo que possuíam uma alma. É aquela árvore diferente de todas, que sentiu coisas que ninguém mais sentiu. Há outras que são absolutamente idênticas umas às outras, que podem ser substituídas com rapidez e sem problemas. Olha que forte, gente, a comparação que ele está fazendo dos eucaliptos e dos jequitibás com o professor e com o educador. O professor é aquele que te ensina alguma coisa de imediato, tá? O educador é aquele que permanece no teu imaginário para sempre. É aquele que se perpetua através de você. Eu diria que os educadores são como as velhas árvores, possuem uma face, um nome, uma história a ser contada. Habitam um mundo em que o vale é a relação que os liga aos alunos, sendo que cada aluno é uma entidade. Sui generis, portador de um nome, também de uma história, sofrendo tristezas e alimentando esperanças. E a educação é algo para acontecer nesse espaço invisível e denso que se estabelece a dois, espaço artesanal. Mas professores são habitantes de um mundo diferente, onde o educador pouco importa, pois o que interessa é um crédito cultural que o aluno adquire numa disciplina identificada por uma sigla, sendo que para fins institucionais nenhuma diferença faz aquele que ministra. Por isso, professores são entidades descartáveis, da mesma forma como há canetas descartáveis, coadores de café descartáveis, copinhos de plástico para café descartáveis. De educadores para professores, realizamos o mesmo salto que de pessoas para funções. É doloroso, mas é necessário reconhecer que o mundo mudou. As florestas foram abatidas, em seu lugar, eucaliptos. Talvez as coisas estejam um pouco abstratas e por isso vou penetrar no campo da experiência pessoal de vocês. Vou fazer uma aposta arriscada e mesmo que perca, creio que conseguirei ilustrar o meu ponto. A minha aposta é que vocês, na sua grande maioria, já passaram por uma fase religiosa, se é que ainda não estão nela, se é que ainda não voltaram para ela. A minha hipótese não é gratuita, baseia-se em alguns estudos já feitos e relatados por Alvin Goldner, The Common Crisis of Western Sociology, de Nova York, Avon Books, 1971, página 24, que demonstra que uma significativa porcentagem de pessoas que se embrenharam pelo campo das ciências sociais havia pensado em algum momento da sua vida em seguir uma vocação religiosa. Ainda que vocês tenham passado pela experiência do sagrado, a imaginação ajudá-los a entender o que desejo dizer. A ética religiosa cristã clássica sempre foi muito clara ao identificar a moralidade de uma ação que se baseia na intenção. Em outras palavras, o que define a identidade da pessoa, sob o ponto de vista dessa ética religiosa. Não é o que ela objetivamente faz, mas antes as suas disposições íntimas. Tanto assim que um ato mau pode ser apagado pelo arrependimento. Articula-se aqui um mundo a partir da interioridade. Com o advento do utilitarismo, entretanto, tudo se alterou. A pessoa passou a ser definida pela sua produção. A identidade é engolida pela função. E isso tornou-se tão arraigado que quando alguém nos pergunta o que somos, respondemos inevitavelmente dizendo o que fazemos. Com essa revolução instaurou-se a possibilidade de se gerir, de se gerir e administrar a personalidade, pois aquilo que se faz e se produz, a função, é passível de medição, controle e racionalização.
A pessoa praticamente desaparece, reduzindo a um ponto imaginário em que várias funções são amarradas. É isso que eu quero dizer ao afirmar que o nicho ecológico mudou. O educador, pelo menos, o ideal que a minha imaginação constrói, habita um mundo em que a interioridade faz uma diferença, em que as pessoas se definem pelas suas visões, paixões, esperanças e pelos seus horizontes utópicos. Professor, ao contrário, é o funcionário de um mundo denominado pelo Estado e pelas empresas. É uma entidade gerida, administrada segundo a sua excelência funcional. Excelência essa que é sempre julgada a partir do interesse do sistema. Frequentemente, o educador é um mau funcionário, porque o ritmo do mundo do educador não segue o ritmo do mundo da instituição. Não é de se estranhar que Rousseau se tenha tornado obsoleto, porque a educação que ele contempla ocorre colada ao imprevisível de uma experiência de vida ainda não gerida. O que aconteceu nesse meio tempo? Para ser gerida, a vida teve de ser racionalizada. Bem observa Weber que a racionalização exige que o corpo do operário, animado pelo ritmo biológico do tempo, fosse submetido ao ritmo da máquina, animado pelo tempo estabelecido pela racionalização. E é nesse tempo e espaço político-institucional que existe uma identidade contraditória que recebe um salário, tem SIC, CPF, né, RG e outros números, adquire direitos, somas, quinquênios, escreve relatórios, assina lista de presenças e quantifica os estudantes, o professor. Nota o embaraço da gerência para aliviar essa coisa imponderável que é o ensino. Avaliar pesquisa é muito fácil, porque ela pode ser quantificada. Número de artigos publicados em revistas especializadas em português, número de artigos publicados em revistas especializadas no estrangeiro, que vale mais, número de livros escritos. Essas são atividades pelas quais um professor ganha concursos, consegue promoções, ganha acesso à administração de projetos e administração de recursos. Mas o ensino, como avaliá-lo? Número de horas aulas dadas, nesse caso o professor caixeiro viajante seria o paradigma. O fato é que não pomos de critérios para avaliar essa coisa imponderável a que se dá o nome de educação. E é aqui que se encontra o problema. Se não dispomos sequer de critérios para pensar institucionalmente a educação, como pensar o educador? A formação do educador não existirá aqui não existirá aqui a mais profunda contradição? Plantar carvalhos, pois já se decidiu que somente eucaliptos sobreviverão? Plantar tâmaras para colher frutos daqui a 100 anos? Como já se decidiu que todos teremos de plantar abóboras e serem colhidos daqui a 6 meses? O educador é um ausente nesse espaço funcional gerido, torna possível falar sobre os funcionários definidos pela instituição. Mas ele não permite que se fale sobre coisa alguma que se move num tempo e espaço definido pela liberdade. O educador tem, assim, o estatuto de um conceito utópico, da existência prática proibida, e por isso, existência impossível. E é por isso que as ciências silenciaram sobre ele. Onde se encontra o educador no discurso científico sobre educação, especialmente aquele das ciências sociais? Descobriu-se que a educação, como tudo mais, tem a ver com instituições, classes, grandes unidades estruturais que funcionam como se fossem coisas, regidas por leis e totalmente independentes dos sujeitos envolvidos. E daí chegamos a essa posição paradoxal em que, para se conhecer o mundo humano, é necessário um anti-humanismo metodológico. A realidade não se move por intenções, desejos, tristezas e esperanças. A interioridade foi engolida. Sobre esse ponto concordam as mais variadas correntes científicas. O mundo humano é o mundo das estruturas e o seu determinismo. E para que as estruturas se revelem, é necessário que lhes arranquem a crosta de pessoas que as cobrem.
Da mesma forma que se recupera uma peça arqueológica, há muito submersa, pela raspagem do limo e do lodo que sobre ela se depositaram. É justo que nos preocupemos com pessoas mestres e aprendizes, mas não é nesse nível que se encontram explicações à ciência do real. Reprodução, aparelho ideológico do Estado. Aqui está a marca do nosso discurso sociológico, reflexo de uma realidade política e institucional, a autonomia das instituições. Uma vez aceitas tais pressupostos, como falar sobre educador? Somente para dizer, talvez, que algumas pessoas têm a ilusão de poderem ser educadores, porque o fato é que o controle, que já há muito tempo passou das mãos das pessoas para a lógica das instituições. No entanto, continuamos a falar sobre educador e perguntar-nos sobre a sua formação, como se ele fosse uma entidade entre outras. Não é curioso isto? Que continuemos a falar assim, a despeito de todas as proibições? Proibição prática, proibição teórica. Curioso que essa fantasia continue a assombrar-nos e a inspirar-nos, como uma visão, talvez daquilo que poderíamos ser se não tivéssemos sido domesticados. Eu vou ter que cortar um pouquinho, senão esse vídeo vai ficar muito longo. O texto do Rubem Alves, ele é bastante extenso, mas para tentar dar uma conclusão, porque o texto está fácil de ser recuperado, né? Hoje a internet, né, tem essa habilidade, né, de trazer num passe de mágica aquilo que a gente quer. Então, que funcione como um aperitivo, tudo isso que ele está falando, sobre todas as profissões que já se extinguiram, e hoje, em pleno século 2021, como isso está acelerado, né? Quantas e quantas e quantas profissões que morrem da noite para o dia, e a pessoa está sendo obrigada a se reinventar. E vocês, meus alunos, né, pensem muito nisso. O que é um eucalipto e o que é uma árvore que acompanha a humanidade, né, desde uma simples semente até aos mais de 100 anos, né, que ela pode existir, e que às vezes a humanidade vai lá e passa a motosserra simplesmente sem pensar em tudo que aquilo representa. Então, os educadores, eles estão sendo aqui reverenciados por mim, porque são aqueles que sobrevivem ao tempo, ao espaço, que não vão morrer nunca, porque vão ficar sempre como parte que constituiu a personalidade de muitas pessoas. Muitas pessoas mudaram o modo de pensar, acordaram para a vida através de um educador. E principalmente quando a gente fala hoje da falha que a escola, né, apresenta. Quantas e quantas e quantas crianças que vão para a escola só por obrigação? Quantos jovens saíram da escola porque foram expelidos por ela, por um ambiente que não trazia uma construção de cidadania, de valores, ou que foram engolidos pela necessidade do trabalho, né, e o sonho de se formar em alguma coisa que movia o seu instinto, o seu desejo ficou distante. E é aí que aparece o educador, e aparece tantas instituições que funcionam fora dessa legislação engessada, quadrada, ultrapassada das escolas, e que conseguem fazer a grande transformação, consegue fazer brilhar de novo o olho daquele indivíduo que se descobre através do olhar de quem viu nele uma potência. E aí a mágica se faz. Então, aqui esse meu texto faz parte, né, da nossa disciplina, né, educação não escolar, e que sirva, né, de homenagem para esse povo maravilhoso que ainda existe, tá? Que não viraram eucaliptos. Como eu gosto de vez em quando tropeçar numa raiz desse tamanho, e elas existem. E vocês são minha esperança, tá? Para que não se transformem em eucaliptos simplesmente.
Um grande beijo a todos.